Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Sênior, um canal voltado para o envelhecimento. Meu nome é Beatriz Forte, sou fisioterapeuta, especializada em gerontologia e proprietária da instituição de longa permanência Lar Felicidade, uma instituição que foi criada com muito carinho em 2013. E hoje nós vamos falar no vídeo sobre algumas complicações que acometem as pessoas idosas. Bora! Vamos lá. A primeira complicação que eu acho importante ser a primeira a ser falada, porque ela dá para ser evitada, é a desidratação. A desidratação, ela acontece muito nas pessoas idosas por questões fisiológicas, né? É fácil de você perceber quem convive. Ele tem uma perda de sede mesmo, ele não tem vontade de beber água, ele não tem sede. Você pergunta, tá com sede? Ele fala que não. Por quê? Isso é uma alteração do sistema nervoso mesmo. Isso é fisiológico. Então, de qualquer forma, a gente vai ter que ficar no pé do idoso para o idoso beber água. Outra alteração fisiológica importante que causa uma desidratação no idoso é que o nosso corpo também é fisiológico. A gente começa a ter uma perda da capacidade de reserva de água e, em contrapartida, a gente aumenta a liberação de fluido. Acontece também essa questão da desidratação por conta disso. Medicamentos diuréticos, eles são importantes para idosos que têm algumas alterações de acúmulos de líquido de forma excessiva, porém, também são marcadores importantes e tem que tomar cuidado com a desidratação por conta deles, tá bom? Um fator interessantíssimo que as pessoas não pensam na prática, estão muito preocupados o idoso não quer beber água, mas esquece da mobilidade. Aquele idoso que ele tem uma perda de mobilidade cadeirante, que não tem força de pegar uma água, que não consegue ir até o ambiente para pegar água no bebedouro, ou que seja, no filtro, ele não vai beber. Se não tiver uma garrafinha, algo que ele consiga acessar, a vontade já não vem. E não tem como ele acessar, ele não vai beber. Perda de mobilidade é um dos fatores importantíssimos que causa desidratação. E as pessoas não observam. Preste atenção nisso com o seu idoso. Como que tá esse acesso à água para ele? O que pode acontecer com a desidratação, né? Quais são os resultados no idoso que é visível, você consegue perceber? A pessoa idosa, ela fica mais fraca e fica com mais fadiga, fica uma pessoa muito cansada. Pode ficar com confusões mentais, alterações cognitivas. O cérebro não consegue funcionar direito com desidratação. Então é aquele idoso que fica confuso, que fala algumas coisas sem sentido. Confusão mental é muito comum ter por conta de falta de água. E também, o que pode ocasionar, além desses resultados físicos? Hospitalização. Esse idoso, infelizmente, ele tem que ser hospitalizado, dependendo da situação, para poder fazer reposição de fluido, pode dar uma infecção urinária importante e problemas renais, às vezes, irreversíveis. Um marcador também muito importante na desidratação, que é fácil da gente detectar, é a urina escura. A urina diminui o volume, principalmente na fralda, né? É mais fácil de ver isso. A fralda era trocada de tanto quanto tempo e você começa a perceber que aquela fralda tá durando mais tempo. Então quer dizer que esse idoso não tá produzindo líquido. Por quê? Porque o corpo entende que se não está entrando líquido suficiente, ele tem que fazer reserva para sobrevivência. O nosso corpo, ele tem todo um manejo para isso. Então, se está produzindo menos urina e a urina está bem escura, pode ser sinal de desidratação, tá bom? E o que eu gostaria muito de falar, que também me perguntam às vezes, não sou nutricionista, mas isso é um conselho básico, né, para todo mundo ficar atento. A água de coco, ela sim hidrata. É uma forma legal de hidratação. Porém, toma cuidado, ela tem muito potássio. Para idosos que têm problemas renais, não é indicado. O idoso que tem problema renal, ele já tem uma alteração de potássio. A alteração de potássio, acúmulo de potássio no nosso corpo, dá arritmias cardíacas. Isso é muito grave. Pensando numa coisa mais grave ainda, também pode dar uma parada cardiorrespiratória. Normalmente, quando o idoso está com potássio alterado, esse idoso já tem indicação de internação, justamente por causa disso, pelos riscos que ele apresenta. Então, toma cuidado com a água de coco. A água de coco não é água, é água de coco. Tem que tomar muito cuidado. Uma segunda complicação também que a gente observa muito, infelizmente, é a desnutrição. Por que idosos têm tendência a ter fatores de desnutrição? O idoso perde apetite, tem uma diminuição de apetite devido também a alterações fisiológicas. O idoso, ele tem alterações no paladar e no olfato, fazendo com que os seus alimentos, as suas refeições não fiquem tão prazerosas. É fácil a gente pensar nisso quando
a gente está resfriado, a gente está gripado. Então a gente não perde aquele sabor do alimento. É a mesma coisa com o idoso. As papilas deles ficam alteradas. Faz com que o idoso coma menos e ocasione uma desnutrição. Outro fator também de risco para desnutrição: renda. Aquele idoso que tem uma renda limitada, uma baixa renda, ele não vai ter uma alimentação variada. Ele vai comer alimentos mais restritos, não vai ter aquela variação de legumes, de verduras, de frutas, de proteínas. Isso também pode ocasionar uma desnutrição. Outro fator também super importante de risco para desnutrição é a constipação. O nosso trato intestinal fica mais lento com o envelhecimento, também é fisiológico. E juntando com a diminuição da ingestão hídrica, que eu falei anteriormente, isso deixa a pessoa com tendência a ser constipada. Quem tem problemas de constipação vai entender. É difícil você se alimentar bem constipado. Você fica mal-humorado, você fica com aquela sensação de estufamento, não se sente bem. Então, idosos que têm constipação também têm uma tendência a comer menos, né? Outro fator também super importante que pode ocasionar uma desnutrição é a diminuição de absorção de nutrientes no nosso sistema gastrointestinal. Também é fisiológico. O idoso ele tem uma lentidão, uma diminuição de absorver algumas vitaminas importantes, B12, outras vitaminas também super importantes, essenciais, e com isso também pode causar uma desnutrição. Mobilidade, que é a mesma situação da água que eu falei. O idoso que ele não consegue ter acesso à sua alimentação de uma forma adequada, às vezes ele quer comer uma fruta e não está acessível para ele, quer comer melhor na mesa e conseguir cortar suas próprias coisas, aí ele fica desmotivado a querer comer, porque tem que pedir pessoas para cortar para ele. Então tem muito uma coisa social na alimentação. Na hora que o idoso ele faz uma refeição, não é só comer e se alimentar e pronto. Ali a gente usa muito a refeição para avaliar outras questões, até sociais também. Mobilidade também é um fator de risco para a desnutrição. Tem que ficar atento quanto a isso. Por último, um fator para a desnutrição importante é a depressão. A pessoa que tem depressão, ela também tem uma perda, notória de apetite. De medicamento, a depressão também é já uma doença que faz a pessoa perder o apetite. Então, idosos depressivos têm tendência a comer menos. Outra complicação super importante que eu quis pontuar aqui hoje para vocês é a depressão. Por que pessoas idosas estão mais sujeitas, podem ter depressão? No nosso corpo, nós temos 3 neurotransmissores que estão ligados ao nosso humor e ao nosso bem-estar, que é a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Esses 3 neurotransmissores, com o envelhecer, eles têm um desequilíbrio. Obviamente, o resultado é uma pessoa mais desmotivada, mais apática, que não se envolve tanto em outras situações do mundo externo, e por isso que é importante procurar um acompanhamento médico sobre isso, porque é uma questão fisiológica. Outro fator também importante que causa depressão na pessoa idosa, pensando já numa questão emocional, são as perdas, né? Isso, infelizmente, é a lei da vida. Perdas de amigos, parentes na frente dele. Isso causa uma sensação de solidão, tá perdendo os seus amigos, de perdendo a sua rede. Então, perdas também são fatores de risco para depressão. Outro fator importante, pensando na questão emocional da pessoa idosa, é a perda do papel familiar. Ele sempre esteve acostumado a ter um papel familiar bem determinado e descrito na sua família. Era aquela pessoa que todo mundo falava, todo mundo queria ir na casa, todo mundo perguntava, pedia conselhos, até pedia ajudinha financeira. E esse idoso começa a perceber que ao longo desse processo, principalmente no envelhecimento bem mais severo, começa a perceber essa mudança de referência. Sai, do centro. Causa uma sensação nele de muita falta de interesse, falta de função na família, aquela pessoa se sente inútil. Também pode ocasionar depressão. É uma coisa muito sutil, acontece com muita frequência nas famílias. Isolamento social é um dos fatores que mais é comentado a respeito da pessoa idosa que ocasiona depressão. Como que um isolamento social pode acontecer? Ele acontece por N fatores: incontinência urinária,
Aquele idoso, ele fica sem graça de ir na rua com uma fralda, um absorvente. Uma questão também de deficiência. Infelizmente, a gente evoluiu bastante, mas ainda estamos num processo de inclusão de pessoas deficientes, deficiência auditiva, principalmente pessoas idosas, se isolam muito, não gostam de sair, porque não entendem. Aí tem vergonha de falar pra pessoa que fala de novo, não entendi. A adaptação do aparelho auditivo não é uma coisa simples. O aparelho auditivo é uma coisa mais cara. Então, o isolamento social, independente do fator que ele é ocasionado, né? Ele é um grande fator de risco para a depressão. E também um fator que é super importante, que ocasiona a depressão e é super discutido na área da saúde, tá bem alta, é dor crônica. Dor causa tristeza, causa limitações. A dor crônica, ela é um dos fatores de risco para depressão também. Uma outra complicação que eu achei bem interessante selecionar para falar um pouquinho é da incontinência urinária. Ela é uma das red flags que a gente fala, né? Uma das bandeiras vermelhas na geronto, porque a incontinência urinária, ela dá resultados muito negativos na pessoa idosa. A gente adapta, né, pro idoso ter uma qualidade de vida, também tem tratamentos com fisioterapia pélvica, entre outros, mas infelizmente a incontinência urinária, ela tem um peso muito negativo. E por que a incontinência ela acontece? Tem vários fatores. Os principais são os seguintes. Nosso corpo, a gente tem um conjunto de musculaturas no assoalho pélvico. É uma musculatura que dá sustentação para a bexiga, para o útero, para o reto, esfíncter urinário. E com o processo do envelhecer, essa musculatura fica mais flácida, fica mais frágil, né? A pessoa não tem um controle efetivo do esfíncter, da bexiga, de controlar a urina, de conseguir soltar quando é necessário, segurar quando é necessário. Então, a questão do assoalho pélvico é uma das principais que acomete. Outro fator também de continência urinária é a capacidade da bexiga, ela é modificada, né? Pode ser modificada. Ela fica com uma capacidade menor de reserva, ou seja, a bexiga, ela não consegue mais aguentar o volume que ela aguentava anteriormente. Além da capacidade de ficar modificada, ela fica mais sensível à urgência. A bexiga tem alguns receptores nela, e esses receptores, eles ficam mais sensíveis. Então, aquele idoso, ele fica com sempre urgência para fazer xixi. Pode ser um pouco volume, mas ele já vai ter aquela urgência. Tem alguns tipos de incontinência, mas esse é o básico pra gente saber. O idoso, quando tem urgência para fazer xixi, não é por mal, porque é uma questão realmente fisiológica. Outro fator de risco que pode ocasionar a incontinência urinária é a constipação também. Como que acontece no nosso corpo anatomicamente? O nosso intestino fica lá com as fezes, elas não conseguem sair. E aí, com o acúmulo de fezes, pressionam a bexiga, o que também diminui a sua capacidade, aumenta a urgência. Então, constipação ocasiona bastante incontinência urinária. Tem que ficar bem atento com o funcionamento do intestino desse idoso. Doenças neurológicas podem alterar os nervos responsáveis pelo controle miccional. Então, pacientes que têm problemas neurológicos, AVC, esclerose múltipla, eles realmente podem ter uma interferência nesse controle neurológico da micção. E por último, mas não menos importante, o que todo mundo fica com aquele olho, todo mundo fica atento, é a queda. Eu deixei a queda por último de propósito, porque a queda, na verdade, é um combo de múltiplos fatores que podem ocasioná-la. Tudo que eu falei antes está relacionado à queda. Os 4 fatores que eu falei antes, as 4 complicações podem dar queda. Então, uma pessoa desidratada pode ter uma queda, claro, porque é uma pessoa que está confusa, pode estar fraca, pode estar fadigada. A marcha da pessoa, a fase de balanço e a fase de apoio, elas ficam desequilibradas, ocasionando a queda. A desidratação é um fator também de risco de queda. A desnutrição também, por um fator parecido, né? A pessoa fica mais fraca, fica sem uma força muscular adequada, porque tem uma alimentação inadequada, pode desenvolver uma sarcopenia, enfim, desnutrição também é. Por que incontinência urinária é um fator de risco para a queda? É só pensar, o idoso que usa fralda vai ter uma mudança no seu centro de equilíbrio aí, devido à fralda, mau posicionamento, ele fica preocupado com a fralda estar bem colocada, uma fralda cheia de urina, fica mais difícil pro idoso andar, fica difícil para ter essa dissociação de cintura, é difícil, né? Incontinência urinária também é um fator de risco para quedas. E também a depressão, porque pacientes depressivos, eles têm uma tendência a ser mais desatentos por conta dos medicamentos, por outros fatores, né? A depressão, ela mexe muito com a atenção também, então tem que tomar cuidado. Então é isso, gente. Essas foram algumas complicações que eu achei interessante falar, tem muitas, espero que vocês tenham gostado. Eu não falei
falei sobre prevenção neste momento, já dei alguns bizus ao longo do vídeo sobre isso. Eu vou depois destrinchar melhor, né, como prevenir essas complicações, o que a gente pode fazer de uma forma um pouco mais objetiva. E se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha, manda para os seus colegas, manda para os seus amigos, profissionais da área da saúde, quem não é da área da saúde, mas tem um idoso em casa, manda para todo mundo, porque são informações super relevantes, tá? Quem não tem idoso em casa também é importante ver, porque nós vamos envelhecer, estamos no processo do envelhecimento e a gente tem que envelhecer saudável, envelhecer bem, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!